Quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse momento que vamos compartilhar dos textos bíblicos, que você tenha a sua Bíblia ao seu lado e vamos juntos falar dessa grande data para nós cristãos. Conhecida Páscoa, foi instituída muito tempo antes da ressurreição de Jesus Cristo. Os textos bíblicos dizem que o povo estava escravo no Egito e na escravidão do Egito eles clamavam por um libertador. Então Deus levanta Moisés, e você que conhece bem a Bíblia sabe que Moisés foi um homem usado por Deus no meio daquele povo para declarar a Faraó, para que Faraó libertasse o seu povo, para deixasse o povo adorar ao Senhor. Então Faraó tem o seu coração endurecido, mas Deus faz sinais, maravilhas e prodígios, com as 10 pragas. E a última, ele chama o seu povo para que pudesse entrar nas suas casas como família, sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais de suas portas, porque naquela noite o anjo passaria e levaria o primogênito de toda a casa que não estivesse marcado com o sangue do cordeiro. E ali se institui a primeira Páscoa. O povo experimenta grande libertação. Eles saem em liberdade do Egito, atravessam o Mar Vermelho naquela grande manifestação do poder de Deus e caminham rumo à Terra Prometida. E de geração em geração, essa tradição de forma oral é passada. E nessa festa da Páscoa, as famílias se reúnem para lembrar esse momento. Eu quero aqui mais uma vez lembrar da grande evidência da Páscoa. A Páscoa é muito mais do que apenas uma festa. Páscoa é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Que sem a ressurreição seríamos as pessoas mais infelizes. O apóstolo Paulo, no seu texto aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, podemos ter a nossa esperança renovada, não só para essa vida que vivemos, mas para a vida que há de vir, a vida eterna com Deus, que já desfrutamos hoje. Aqueles que não creem na ressurreição em Cristo Jesus não têm esperança, não desfrutam da esperança. Por isso o apóstolo Paulo fala: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu quero crer que todos que estão conectados conosco têm essa esperança renovada em Cristo Jesus. O tema da minha mensagem é bem simples, é o raiar da vida em uma manhã de domingo. O raiar da vida em uma manhã de domingo. Foi numa manhã de domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Foi numa manhã de domingo em que aquela pedra rolou, o anjo rolou aquela pedra e Jesus Cristo ressuscitou. E nós vamos ver algumas verdades sobre isso, nesse raiar da vida numa manhã de domingo. C.S. Lewis, certa vez, escreveu uma frase muito interessante, eu quero projetar ela aqui para você. Ele diz: algumas pessoas provavelmente pensam na ressurreição como o último momento desesperado para salvar o herói de uma situação que havia saído do controle do autor. Algumas pessoas pensam que a ressurreição foi um ato de misericórdia para com Jesus. Mas eles não entendem que a ressurreição já estava escrito na história, na minha e na sua história. A ressurreição foi uma escolha de Deus. O sacrifício foi uma escolha de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus estava consigo mesmo, reconciliando o mundo consigo mesmo, quando Ele entrega Jesus na cruz. E ao terceiro dia, como o próprio Senhor Jesus Cristo havia profetizado, predito, Ele vem e sai daquele túmulo e deixa o túmulo vazio. Como foi muito bem aqui lembrado pelo reverendo Jefferson, manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio, mas o trono há alguém assentado nele, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. O raiar da vida de uma manhã de domingo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Mateus capítulo 28, a partir do primeiro versículo. Mateus 28, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura. Se você tiver sua Bíblia em sua casa, abra comigo. Mateus 28, a partir do versículo 1, fala: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigiam a Galileia e lá me verão. Eu quero destacar o versículo número 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. É interessante que num domingo pela manhã, algumas mulheres se reúnem para ir até o sepulcro de Jesus. É muito interessante que você entende o contexto que essas mulheres estavam vivendo. Jesus morreu e não houve tempo para José de Arimateia, junto com Nicodemos, fazer o sepultamento adequado de Jesus, porque o judeu não trabalhava no sábado, o sábado era sagrado, eles não podiam fazer nada, e Jesus morreu no findar da sexta-feira. Para o judeu já começa o sábado sagrado, eles tiveram que correr com o sepultamento de Jesus, e certamente as mulheres, sempre muito mais atenciosas, pensaram: nós vamos ter que refazer todo o trabalho que os homens fizeram. E no domingo pela manhã, de acordo com a lei, elas poderiam fazer algum desses trabalhos, foram levando, quem sabe, aromas, os lençóis para fazer o serviço adequado do sepultamento do mestre do coração delas. Mas elas foram pegas de surpresa. Ao chegar, a pedra tinha rolado, havia um anjo assentado nessa pedra. Ele disse: olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus. E ele desafia elas: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Essa é a palavra do anjo para essas mulheres. E é a palavra que Cristo quer trazer ao nosso coração. Eu quero, nesse versículo, trazer rapidamente três lições. Eu quero ir do modo contrário que o versículo nos traz. A primeira lição que eu quero trazer aqui é: vinde ver onde ele jazia. É interessante que o anjo, ele traz esse desafio: venha ver onde ele jazia. É como se ele estivesse nos convidando hoje para entrar no túmulo vazio de Jesus Cristo, e você sabe que Jesus Cristo, seu túmulo está vazio. Qualquer outra autoridade religiosa, você vai poder visitar o túmulo, você vai poder até ver os restos mortais dessa pessoa, mas de Jesus não. Jesus é o único túmulo vazio, completamente vazio, porque Jesus saiu de lá vivo. Então o anjo fala: vinde ver onde ele jazia. E ali ele fala um pouco das evidências da ressurreição. Eu quero mostrar aqui rapidamente algumas evidências da ressurreição. Primeiro, lógico, o túmulo está vazio. É muito interessante que em outros evangelhos diz que Pedro e João, ao ouvirem essa notícia que Jesus havia ressurreto, ressurgiu, eles correram para o túmulo, e ao chegar lá, um deles para a porta, João para a porta, Pedro entra espavorido, como sempre era, e ele começa a ver o lenço, ele começa a ver que não havia ninguém ali, e não consegue entender o que estava acontecendo, e João, diz o texto, que ele viu e creu. Ele viu e creu. O anjo sabia que aquelas mulheres precisavam ver com os seus olhos. O túmulo vazio é uma grande evidência da ressurreição. Jesus Cristo saiu daquele túmulo, deixou aquele túmulo vazio. Segunda grande evidência, o testemunho das mulheres. Você pode estar perguntando: mas por que o testemunho das mulheres? Porque nas mulheres daquele momento não tinham valor o seu testemunho, naquela sociedade em que estamos lendo aqui, de Maria Madalena, Maria e outras mulheres que viram a ressurreição de Jesus. O testemunho de uma mulher não tinha valor nem para testemunhar um homicídio, um assassinato qualquer. Ou seja, se essa história fosse inventada, se os evangelhos
quisessem inventar uma história coerente que todo mundo acreditasse, provavelmente quem estivesse lá para ver o túmulo vazio não seriam mulheres, mas seriam homens, seriam os discípulos, se eles tivessem entendido. Mas se ele colocou as mulheres para testemunha, quer dizer que eles não inventaram nada, apenas reportaram o que havia acontecido. Túmulo vazio, testemunho das mulheres. E terceiro, radical mudança na vida dos apóstolos. Os apóstolos tiveram suas vidas totalmente, radicalmente transformadas. Quando você lê os apóstolos na crucificação, você vê aqueles homens temerosos. Você vê e observa aqueles homens com medo de serem também crucificados, de serem condenados à morte, assim como o seu mestre. Mas depois que Jesus se aparece a eles ressurreto, mostra as suas chagas e se demonstra como vencedor sobre a morte, aqueles homens têm suas vidas completamente, radicalmente transformadas. E você começa a ver no Novo Testamento, pós-ressurreição, homens totalmente diferentes. Cadê aqueles homens medrosos, amedrontados pela morte, pelo Império Romano e por todas as forças do mal? Agora eles são corajosos, intrépidos, ousados na palavra do Senhor. A mudança radical na vida desses discípulos. Por quê? Porque eles entenderam a mensagem da ressurreição. O apóstolo Paulo, na sua carta também a Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, versículos 54 e 55, ele fala: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele começa a entender que não havia mais nenhuma barreira, nenhum obstáculo para eles, mas eles poderiam enfrentar até mesmo o último inimigo, a morte. E o apóstolo Paulo e os outros apóstolos de Cristo Jesus enfrentaram a morte. O fim de cada um deles é trágico. Eles entenderam que eles poderiam ir até as últimas circunstâncias, porque se o mestre deles, Jesus Cristo, havia vencido a morte, não haveria maior inimigo a ser derrotado, não haveria mais nenhum obstáculo para eles na proclamação do Evangelho. Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas o texto diz: não só vinde a mim, aliás, vinde ver onde ele jazia, mas ele também fala: ressuscitou como havia dito. Jesus sempre predisse a sua morte. Jesus nunca escondeu a sua morte e a sua ressurreição. Mas não só Jesus, como todas as Escrituras. E eu quero aqui rapidamente caminhar um pouco sobre alguns textos bíblicos e o que diz as Escrituras com relação e a respeito à ressurreição de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. O profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz o seguinte: venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou, mas ele nos vai curar. Ele nos feriu, mas ele vai atar a nossa ferida. Em 2 dias ele nos fará reviver e no 3º dia nos fará levantar e passaremos a viver na sua presença. O profeta Oséias ali mostrando e apontando a ressurreição em Jesus Cristo. O que dizer de Isaías? Isaías capítulo 53, versículo 11, referindo-se ao próprio nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, ele fala: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Uma referência clara ao sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Os Salmos também, entre alguns deles, eu quero destacar o Salmo capítulo 16, versículo 10, diz: porque não me abandonarás no túmulo, nem deixarás o teu fiel haver a sepultura. E o que dizer de algumas personagens bíblicas que sempre apontam além de si mesmos? As suas histórias estão envoltas nessa trama, estão envoltas nesse drama que vai além de suas vidas, além de suas perspectivas de anos e semanas e meses, alcança e aponta para o perfeito, aquele que viria a Jesus Cristo. O que dizer de Jonas, quando ele é engolido por um grande peixe, durante 3 dias fica no ventre daquele peixe? O que dizer de Davi e todas as suas imperfeições, mas vencendo o gigante Golias? O que dizer de Isaac,
quando Abraão, seu pai, sobe ao monte para oferecê-lo como sacrifício, mas de repente há uma voz alta, brada dos céus e diz: Abraão, não, há um cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho Isaque. O que dizer de Noé construindo a arca para salvar toda a sua família? E ao final daquele grande dilúvio, ele abre a arca e reinicia a sua vida. O que dizer do próprio Abraão, como já dissemos, quando ele sai de sua terra e de sua parentela para uma cidade que Deus iria mostrar, para que ele pudesse formar um povo, uma nação para Deus. O que dizer de José no Egito, vendido pelos seus próprios irmãos, abandonado pelas aquelas pessoas que deveriam amá-lo? Ele vai, é escravo, ele é aprisionado, ele é injustiçado, mas Deus o levanta. Ele alça um lugar tão alto, apontando para Jesus. E tantas outras histórias bíblicas que apontavam e apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor é rica. Agora, o que falar das próprias palavras de Jesus? Perceba comigo, Mateus, capítulo 20, versículos 18 e 19, o próprio Senhor Jesus Cristo relatando essa história, ele fala: eis que subimos para Jerusalém. Jesus estava chegando em Jerusalém. Ele sabia que ele não sairia dali vivo. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem, uma referência a si mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas a história não termina aí. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Ao terceiro dia ressurgirá. Jesus estava mostrando que a cruz foi uma escolha dele. Ele escolheu nos amar por intermédio da cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E essa vitória que podemos desfrutar, Jesus Cristo mesmo contou. Ele mesmo. Agora, pense comigo. Nós devemos confiar sim em alguém que é capaz de predizer a sua morte, mas também a sua ressurreição. Imagine só termos as nossas vidas nas palmas daquele que pode predizer a sua morte e ressurreição. Por isso que o anjo fala, ele ressuscitou como havia dito. E eu e você temos que ser lembrados das palavras de Jesus Cristo, das promessas de Jesus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas que você seja lembrado das promessas do Senhor. Ele venceu todos os obstáculos, ele venceu o maior obstáculo de todos, que é a morte. E a sua ressurreição evidencia muito bem isso. Mas não acaba aí. A primeira expressão do anjo para aquelas mulheres, e é o terceiro ponto dessa mensagem, ele fala: ele não está aqui. Ele não está aqui. É engraçado que, à semelhança das mulheres, muitas vezes vemos tantas pessoas procurando Jesus em lugares que eles não vão encontrar. O que eu quero dizer com isso? É buscar Jesus onde não há vida. É buscar Jesus nas sepulturas da sociedade. É buscar aquele que está vivo entre os mortos. E é isso que acontece. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 5, ele diz isso: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por isso, eu quero trazer aqui uma boa notícia, no meio de tantas más notícias. Uma boa notícia nessa noite, nesse dia, entre tantas más notícias que estamos ouvindo. É por isso que Lucas 24, versículo 5 em diante, diz: por que buscais entre os mortos ao que vive? E tantos de nós temos buscado Jesus, aquele que vive, em lugares de morte. Quem sabe você que está nos acompanhando aqui tem buscado resposta onde não vai haver. Quem sabe você tem buscado vida onde só a morte. Não adianta buscar Jesus na frieza da religião, ou na sepultura da sociedade, ou na sepultura, ou no sepulcro caiado da nossa própria vida. Quantos de nós temos uma vida na fachada tão bem construída, mas por dentro estamos em profundas ruínas? Nós não vamos encontrar vida em nosso próprio coração. Aquele
sepulcro vazio, era frio, sem vida. Depois que Jesus saiu, ele virou um sepulcro comum. Jesus Cristo, ele não pode ser contido no sepulcro, ele não pode ser contido no coração vazio, ele é muito maior que isso. Por isso que o anjo fala, ele não está aqui, ele não está aqui. É interessante que a ressurreição de Cristo aponta que verdadeiramente somos salvos. Mas somos salvos do quê e de quem? Primeiro, somos salvos de nós mesmos. Somos salvos de nós mesmos. De nós mesmos por quê? Do nosso pecado, da nossa arrogância, da nossa limitação, da nossa incapacidade. Somos salvos de nós mesmos. Ai de nós, ou ai daquele que pensa que pode dar conta de sua própria vida. Quem sabe você que está nos acompanhando, tenha tanto tempo tentado dar ordem à sua vida. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe da tristeza do seu coração, das incapacidades, das limitações que nós temos. É tentar dar cabo e guia à nossa própria vida. Mas aqui está aquele que pode realmente nos abençoar. Por isso, Ele nos salva dos nossos pecados, do nosso anseio de acreditar que temos como dirigir as nossas próprias vidas, e hoje no mundo nós estamos vendo uma sociedade querendo dirigir-se a si mesma, aonde nós chegamos. Uma sociedade sem Cristo chega no isolamento que estamos vivendo. Ai de nós se não tivéssemos Cristo. Ai de nós se não tivéssemos esperança. Ai do mundo se não tivesse uma igreja proclamando a verdade de um Cristo ressurreto. Ele não está aqui, diz o anjo. Ele não está aqui. Mas Ele não nos salva apenas de nós mesmos. Ele nos salva dele mesmo. Pastor, você está querendo dizer que Deus é perigoso? Não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo que a ira de Deus deveria ser derramada sobre um justo. Ele olha e não encontra justo sequer. A Bíblia mostra os sacrifícios que as pessoas faziam para agradar a Deus, mas todos eram de forma insatisfatória. E todos os dias eles precisavam sacrificar, porque nada satisfazia a ira de Deus sobre o pecado. Então Deus assume essa responsabilidade que é minha e sua. Então Ele nos salva de nós mesmos. Um pastor chamado John Stott certa vez escreveu: Deus mesmo entrega a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Vou ler de novo. Deus mesmo entrega a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Deus é tão poderoso, tão santo, tão magnífico, mas mesmo assim se importa conosco que somos tão pequenos, tão limitados, tão fracos. E para não nos consumir com a sua santidade, com o seu poder, Ele envia o seu próprio Filho na cruz. E o seu próprio Filho vem ressurgindo dos mortos na ressurreição no terceiro dia. Ele nos salva de nós mesmos. A ilustração perfeita que eu escutei há não muito tempo é a do sol. O sol é forte, poderoso, ele faz muito bem para nós. Mas ele também pode, de tão bom que ele é, pode nos fazer mal. Se ficarmos muito tempo expostos ao sol, teremos queimadura de pele. Se olharmos muito tempo aos sols, certamente teremos problemas nas nossas vistas. Deus é como se fosse o sol poderoso que nos abençoa. Mas sem a lente de Jesus Cristo, seríamos consumidos por Ele. Por isso, Deus não nos salvou só de nós mesmos, os nossos pecados, iniquidades, desvios de caráter e tantas falhas que nós temos, mas Ele nos salva dele mesmo. E agora, por meio de Jesus Cristo, podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Podemos desfrutar dessa ressurreição que temos. O raiar da vida em uma manhã de domingo. Esse é um dia de vida. Esse é um domingo de alegria, mas também é um domingo de reflexão. Não tem como eu e você passarmos desapercebidos esse momento, a não trazermos a reflexão profunda ao nosso coração. Será que
Vamos entendendo que Ele não está aqui, como disse o anjo. Ele ressuscitou como havia dito. Será que quando lemos a palavra entendemos isso? E será que somos convidados a ver as evidências da ressurreição quando Ele fala, vinde ver onde Ele jazia? Deus não é um Deus que se esconde, mas Ele é um Deus que revela, Ele evidencia a sua vida. Eu e você somos outra grande prova do amor de um Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos salvando de nós mesmos e dele mesmo. Que essa palavra possa alcançar seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso, obrigado por esse dia tão lindo em que celebramos a vida, em que celebramos, sim, a vida de Cristo em nós. Celebramos a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo em nós. Celebramos essa abundância de vida de Cristo que é derramada e compartilhada com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque esse é um domingo de vida, de esperança, e que o Senhor traga essa vida, essa esperança renovada sobre o coração de cada um daqueles que nos ouvem. Que a Tua graça venha se derramando sobre a nossa vida mais uma vez. Que possamos celebrar a vida de Cristo, aleluia, Cristo vivo está, Ele vive, e se Ele está vivo, nós podemos enfrentar todos os obstáculos, até mesmo a morte, quando bater a nossa porta, vamos continuar declarando, Ele está vivo, Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, nós como filhos e filhas de Deus, também venceremos a morte por meio de Jesus Cristo. Que essa seja uma verdade no coração de cada um que nos acompanha aqui, Deus, em nome de Jesus, tira todo medo, toda angústia, toda tristeza, e que o Senhor venha imputando vida de Cristo, o sopro da vida de Cristo sobre cada pessoa, porque Ele está vivo, renovando as nossas esperanças, renovando a nossa própria vida. Te glorificamos, Senhor, rendemos louvores ao Teu nome. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória aquele que vive está, a Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos cantar essa canção juntos? Não sai não, no final eu quero orar com você.